Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Laísa, trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 3 de língua portuguesa do nosso PET volume 1, 2021, para o primeiro ano do ensino médio. Vamos lá! Nós falamos sobre o texto narrativo. Trouxemos alguns exemplos e os elementos desse tipo de texto. No nosso vídeo de explicação, foi lido o texto A Metamorfose, de Luiz Fernando Veríssimo, que é, vamos dizer assim, baseado, inspirado no livro, no romance de Franz Kafka, A Metamorfose. Vamos para as respostas. O gênero textual do texto acima é crônica, que faz parte do texto narrativo. Quais são os 5 elementos narrativos do texto? Então, vamos lá. O enredo é um elemento. Como nós encontramos ele nesse texto, nessa crônica? É a história de uma barata que se transformou em humano e pode comparar as duas vidas de cada um. Personagens, mais um elemento. Quais são os personagens dessa crônica? A barata, que se chamou Valdirene na forma humana, e o marido como um personagem secundário. Tempo. Tempo é quando acontece. Quando aconteceu essa história? Ela é contada no passado. E como nós vemos isso, gente? Basta ver a conjugação dos verbos. Acordou, começou e assim vai. Espaço. Espaço é onde ocorre a história. A história aconteceu na casa da barata, que se transformou em Valdirene, e a história se desenrola em alguns espaços, mas principalmente na casa dela. E o narrador? Também nós temos ele, e essa história é narrada em terceira pessoa. E esse narrador, ele é onisciente, pois tem total conhecimento dos personagens e dos fatos. Na atividade 2, pede para citarmos as características do gênero crônica presente no texto. Então, vamos lá. Neste texto, quais são as características de crônica? Em primeiro lugar, é um texto curto e de fácil compreensão. Possui linguagem despojada e simples. Narra situações do cotidiano. O uso de poucos personagens. Tem um caráter crítico sobre comportamentos e situações. E ainda, tem um humor crítico, irônico e até sarcástico. Nessa história da barata ficar triste quando se torna barata novamente, a Valdirene, e pensa a última coisa que ela pensa é no marido, que ia ficar com todo o dinheiro dela. Isso é irônico e sarcástico. Na 3. Qual o tipo de narrador que nós temos nesse texto? Já foi falado anteriormente, mas vou trazer com mais detalhes agora. O narrador desta crônica é onisciente, também chamado onipresente. Por quê? Porque ele é um tipo de narrador que conhece toda a história, todos os detalhes e, além disso, ele ainda conhece os sentimentos, as emoções e os pensamentos dos seus personagens. Exemplo. O segundo pensamento foi: que horror! Preciso acabar com essas baratas. E assim nós vemos várias situações onde o narrador conta o que a barata está pensando, o que ela está sentindo, e isso são características, na verdade, de um narrador onisciente. Na 4. Na crônica de Veríssimo, a barata metamorfoseia em ser humano, Valdirene, e depois volta a ser barata, mas morre logo após isso acontecer. Porque a barata, Valdirene, estava feliz ao se tornar inseto novamente. Porque na narrativa, a vida de humana era difícil para a barata. Ela precisava estudar, trabalhar, se preocupar com contas. Enquanto, como barata, ela não precisava nem pensar, apenas seguir seus instintos, o que torna tudo mais fácil. Pause, copiem todas as respostas, confiram se vocês responderam certinho
E a gente se vê na próxima semana, gente. Até lá!